Quero ler um comentário aqui, já aproveitar e fazer uma pergunta minha, tá? Que na real já foi alguma dúvida, tipo, quem sabe alguém tá com essa dúvida aqui que eu também já tive. Tem um comentário que diz assim: não sou convertido, mas oro com meus filhos antes de dormir e tento mostrar o amor de Deus por nós. E com base nesse comentário, eu queria fazer uma pergunta, pastor. Qual a importância de congregar na igreja, sendo que eu posso buscar em casa ou onde eu estiver? Legal. Boa Legal, pergunta. legal, legal. Não, muito bom. Tem Como é uma. que eu. Será que a pessoa se importaria de falar o nome dela só? Primeiro nome, não? Quero mandar um abraço pra ela. Isaac. Isaac. Aí, Isaac, beleza, cara? Te mandar um abraço, então, bem apertado, caloroso. Um abraço caloroso de crente pentecostal. Oh, glória. Que Deus possa abençoar a tua vida. Que bom que. Que bom que. Eu tô tentando só pegar aqui um versículo. Que bom que o teu coração ele já tem essa chama e essa vontade de ensinar os teus filhos na oração. Que bom que teu coração já tem essa chama de ensinar os teus filhos, os filhos, né? É isso, né, Eduardo? Isso. Na oração e, enfim, falando sobre Jesus. E sobre a questão de. Qual foi a expressão que usou? Que ele não é cristão, não é crente? É isso, né? Acho que foi mais Isso, ou ele menos disse que não isso. é convertido, Ele não é mas convertido, tá. ora com os filhos dele antes Tu de sabe dormir, que né? existe uma, e eu vou ser bem objetivo, assim, pro Isaac, e para todos, enfim, que tem essa dúvida, que estão nos assistindo, estão nos ouvindo, enfim, também. Existe uma divisão e um grande problema quando se trata de religião e quando se trata de cristianismo, Jesus, tá? Existe um misticismo em cima disso, né? Jesus ele não é religião. Jesus não é religião. Então, a conversão, né? A conversão, quando a gente fala assim, eu sou convertido. O que significa a palavra conversão? Ela é bem objetiva. Conversão é tu dar a volta em alguma coisa. Conversão, eu vou converter aqui, ó. Vou fazer o retorno, certo? Fazer a conversão, eu vou voltar em direção a um outro caminho. Quando o homem, quando Adão, no jardim do Éden, ele peca, ele cai, Adão e Eva, né? Eles acabam estando longe de Deus, certo? E de alguma forma eles têm que voltar a essa intimidade com o Pai. Por quê? Porque o homem sem Deus não é nada. O homem sem Deus, ele realmente ele é pecador, ele é falho, o homem sem Deus ele é nada, né? Por isso que Deus ele dá a oportunidade do filho dele, Jesus, vir à terra e morrer por todos, para religar o homem a Deus. Por isso que é uma conversão. Por isso que a gente diz, eu sou convertido, né? Por isso que a gente diz assim, eu me converti, né? E é uma palavra que às vezes se cria todo um misticismo em cima. A conversão com religião. Então, quando nós aceitamos a Jesus como nosso único Senhor e Salvador, a palavra de Deus diz que, né, quando Jesus disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida, ninguém vai ao Pai se não for através de mim. Quando nós aceitamos esse Jesus que não é uma religião, mas que é a verdade, que é o caminho e que é a vida, nós entramos num processo de conversão, né? Por isso que eu creio que talvez, Isaac, tu já é convertido e não sabe. É. Né? Então, às vezes a gente pega a palavra convertido e cria dele um misticismo, né, de religiosidade. Então, acontece que quando nós entregamos a nossa vida a Jesus, quando nós entendemos que Jesus ele é o centro do nosso lar, da nossa casa, quando nós entendemos e começamos a observar que realmente precisa de algo a mais dentro do nosso lar. Puxa vida, eu tenho dinheiro, tenho saúde, tenho a provisão da casa, sabe, parece que tudo tá bem, mas falta alguma coisa, falta aquele toque a mais, né?
é onde entra aquela decisão de, entre aspas, conversão. Eu preciso mudar a minha direção. Minha direção, ela não é somente material, os bens materiais, ou o meu bem-estar material, mas o meu bem espiritual. E aí a conversão entra em quem? Não na religião, entra em Jesus, né? Que é o que eu creio que é o que Isaac vem fazendo hoje sobre a questão da oração com os filhos, né? E quando nós convertemos em Jesus, quando nós entendemos que Jesus ele precisa ser o centro do nosso lar, a gente entende que a palavra de Deus, que é a Bíblia, né? A Bíblia que nós cremos por fé, que nós cremos por aquilo que o Senhor liberou por fé para aqueles que vivem hoje na terra, ela precisa ser aplicada na nossa vida. E o que fala lá para nós? Que nós precisamos, como igreja, o quê? Congregar. Congregar. E aí entra o ponto onde completa a pergunta do Eduardo, né? Onde é necessário congregar. Não por um misticismo religioso, mas por uma necessidade do ser humano. O ser humano, ele precisa, a palavra de Deus também fala que o homem que anda só, quando cai, ele não tem ninguém que o ajude a levantar. Por isso que é melhor que ande em dois. Porque assim eu tenho um ombro que quando o Felipe tiver amargurado, tiver difícil, tiver complicado a caminhada, esse Paulo, pastor, preciso da ajuda. E da mesma forma eu com o Felipe. Então é muito melhor estar com pessoas com o mesmo propósito, nessa conversão que eu já fiz em Jesus, do que andar sozinho. Então o congregar ele é necessário, é um complemento. É um complemento. Congregar é um complemento de quando a gente conhece Jesus e quando a gente faz essa conversão do mundo. Porque o mundo hoje, ele não precisa ser crente, né? E nenhum teólogo, nenhum conhecedor da Bíblia para ver que o mundo está perdido, né, cara? Que o mundo ele tá com princípios errados, que está com valores errados, que infelizmente, né, ele entrega aquilo que vai contra todos os princípios, né, talvez até humanos, né, corrupção, tudo, cara, maldade. tudo, corrupção, mentira, maldade, enfim, cara, então assim, não precisa nem ser cristão para isso. Agora, quando Jesus entra na vida da pessoa e há essa conversão, que a gente fala que, opa, eu tô indo por uma estrada, mas essa estrada me leva pro nada, eu não sei para onde me leva, e eu preciso fazer essa conversão te leva para um foco, para um alvo, onde o alvo é Jesus, e é aquilo que a gente espera através da palavra, que Jesus um dia vai voltar, né, para levar a sua igreja, né, para resgatar a sua igreja, tirar a sua igreja daqui. O que seria a igreja, né? Somos nós, reunidos, por isso que a gente fala igreja, né? Não é igreja física, não é igreja, você conhece igreja, templo físico, né? Essas igrejas, algumas luxuosas, outras, né? Às vezes nem um pouco, que é pregado o evangelho ali também, né? Não é esse tipo de igreja física. A gente está falando de igreja, corpo de Cristo, né? Corpo de Cristo. Eu, você que me assiste, o Felipe que está aqui, o Eduardo que está na técnica, né? Esse corpo, onde são irmãos, né? Onde são filhos de Deus, que é a igreja, né? Jesus, a palavra diz que Jesus vai voltar para arrebatar a sua igreja, né? E por isso que a gente faz essa conversão. A conversão nos leva a um outro olhar. A conversão nos leva a olhar para onde? Para a palavra, para a Bíblia, né? Que bom que o Isaac ele tem esse costume de orar com os filhos, né? E um conselho para o Isaac, né? Procure uma igreja. Por que não? Procure uma igreja física, né? Uma igreja, um templo Sim. físico. E por sinal, né, eu te convido para você ir lá na minha igreja, lá onde eu pastoreio, né, onde eu sou pastor, lá na BNB, na Avenida Ipiranga 8223, rapidamente o marketing aqui. Não, vai Então, lá. vai lá nos visitar e para entender um pouquinho mais sobre essa questão, né, de congregar e estarem unidos no mesmo corpo, que eu acho que vai responder várias perguntas também e dúvidas que o Isaac pode estar nesse momento no coração dele, né? Sabe que eu e o Eduardo tava conversando esses dias também, né, Duda? Que a gente fez uma conversa ali, a gente faz umas lives. Umas lives não, a gente pega um WhatsApp, ele cria uma janelinha ali, uma call e conversa alguns assuntos ali, leva um devocional, né? E a gente tá falando disso, por que a gente ora? Se Deus sabe tudo. Por que a gente ora
Se Deus sabe exatamente o que eu preciso, sabe, Deus sabe todas as minhas necessidades, por que que nós oramos? Então, por que que nós devemos orar? Não, né? Se Deus sabe todas as coisas, né? A gente não precisa. Como tu falou, o mundo todo é, né? Às vezes muitos acreditam em Deus, mas não conhecem Cristo. Sim. E aí, conversando, eu falo, porque Deus, tipo, conversando, né, concluindo e levando essa meditação, que Deus, ele quer um relacionamento, né? Aquilo que Adão perdeu. Ele quer uma relação, Como é que eu vou saber a necessidade uma do intimidade. meu filho? Eu digo meu filho carnal, meu filho Lucas, né? Ele tem 10 anos de idade. E até depois também, depois que ele virar maior de idade. Como que eu vou saber a necessidade do meu filho se ele não conversar comigo? Se ele não chegar pra mim e dizer, pai, eu tô com um problema e eu preciso de ajuda. É esse relacionamento que Deus quer com o homem. É um relacionamento de intimidade. E a intimidade ele tá onde? Na conversa. A oração nada mais é do que uma conversa do homem com Deus, né? A oração ele é uma conversa, um diálogo. Ainda que Deus ele conheça todos os nossos pensamentos, seja onipotente, onisciente, onipresente, né? Ele conheça as nossas necessidades, né? Você não é um robô. Nós não fomos criados em formato de robô. Deus colocou uma consciência em cada um. Deus nos criou com sentimentos e alma, né? Corpo, alma, espírito. Então o objetivo de Deus com o ser humano, com o homem, né? Com a mulher, enfim, com a criação, é um relacionamento. Era ter um relacionamento desde a criação, né? Desde a criação do mundo. Enfim. E depois, isso aí vira um propósito que tu quer compartilhar com todo mundo. É. E que Deus te dá o dever também, né? De compartilhar. Exatamente. E falando Exatamente. nisso, Tu fica louco, cara. Tu fica louco assim, ó, pra querer. Louco no sentido na falar. euforia. Eu quero contar pra todo mundo o que Deus tá fazendo na minha vida. É extraordinário, cara.